Boa tarde a todos. Retornando agora no momento da tribuna, bem rapidamente levantar alguns apontamentos feitos no momento da apresentação de requerimentos e algumas discussões mais aprofundadas que, de antemão, convido a todos os vereadores da casa que quiserem participar. Pessoal, na última semana, realizamos, eu acho que todos juntos, uma denúncia contra a operadora Vivo, devido ao não preenchimento da chamada 192. Eu queria mostrar que a resposta que a operadora deu, ela entrou em contato com o nosso gabinete, aí ela disse, bom dia, senhor vereador Guilherme Santana, caro vereador, conforme nos falamos há instantes, informo que o encaminhamento das chamadas realizadas ao SAMU foi regularizado na noite de ontem. Sigo à disposição, cordialmente, Ricardo Diniz, gerente regional Minas Gerais, diretor de Relações Institucionais da Vivo. Então, de antemão, a Vivo, ela foi bem rápida no atendimento nosso, inclusive eu passei à mesa e ao administrativo da casa o contato direto do senhor Ricardo Diniz, ele disse que qualquer vereador da cidade que tiver algum problema com números institucionais ligados à operadora Vivo, que é autorizado a passar o contato dele, e achei muito interessante a fala dele por telefone, ele reconheceu a legitimidade do vereador por essas causas, então, é um ponto positivo para a Vivo, e ele justificou que realmente existia um erro no número 92, ele explicou, eu não sabia, que, na verdade, o número TRID não existe, ele é um número figurado, Oliveira vai saber bem melhor sobre isso, é um número de telefone que ele se transforma nesse número TRID, e no momento dessa transformação, dentro da operadora, teve um problema, e disse que, caso essa repercussão, ele conseguiu corrigir. E disse que em outros municípios também, depois do vídeo, começaram a reconhecer, então, vários números foram corrigidos para a operadora. Então, segue aqui a resposta, importante dar uma satisfação às pessoas que perguntaram, e eu acho muito importante a força dessa casa. O requerimento assinado por praticamente todos os vereadores mostra que nós, unidos, chegamos a uma grande empresa e ser o grande representante em Belo Horizonte. Então, imagina o que a gente pode chegar e como é que a empresa está prestando atenção na gente aqui. Pessoal, eu citei sobre a Rua das Palmeiras, número 66, no bairro Palmeiras do Império, uma situação de abandono do antigo prédio da Telemig, que está acontecendo lá, e eu acho que nós passarmos o executivo, viu, Ana, sobre diversos espaços assim no município, e como esses espaços identificados e abandonados têm que ter agilidade e eficiência para a gente demolir. Notificou, fez uma notificação, tentou o segundo contato, o terceiro, tem que fazer a demolição e coloca na dívida ativa. É um terreno dentro do município de Araguari. Então, eu até quero parabenizar o pessoal de Defesa Civil à época, eu estava inserido, mas parabenizar o Lucenildo, Natanael, ao Gilson, da Secretaria de Obras, que tentou inúmeros contatos com a empresa, e agora que a empresa ficou sabendo que vai derrubar, ela aparece. Então, assim, parece que algumas empresas de fora estão um pouco descredibilizando o trabalho de fiscalização. Isso não pode acontecer, porque, não, Levi, você notifica uma vez, duas vezes, três vezes, a empresa não respondeu. Então, eu quero agradecer, parece que agora, também agradecer ao Ministério Público, a Sexta Curadoria, ela entrou também com um pedido de providência imediata dessa região, tem moradores que estão espantados, e olha, só para vocês verem, como isso, pessoal, tinha que ter sido resolvido de maneira efetiva. Olha o laudo que a Defesa Civil fez em 2023. Olha aqui que diz o laudo. Presente relatório, vistoria, foi realizado atendendo pedido de denúncia anônima. Denunciante relatou o imóvel abandonado vários anos, sem menor conservação por os proprietários. O local serve para pernoite de andarilhos que utilizam o local para comercializar drogas. Relatório da Defesa Civil. Esse relatório consiste na análise predial através de inspeção, tendo como foco diagnóstico geral sobre as estruturas de edificação e capacidade funcional do mesmo. No momento que foi realizada a vistoria, constatou que a edificação é constituída de alvenaria, telhado composto por telhas de fibrocimento, paredes de tijolo ou pouco que sobrou delas. No local onde mais se encontra danificado, foi observado telhas retiradas, instabilidade do edifício vistoriado, pois a água da chuva danificou a estrutura. Grande parte da edificação está sem portas e janelas, que foram arrancadas por vandalismos. As paredes e telhados estão todos danificados. Inclusive, olha aqui uma pauta que o Levi tem muito, inclusive, existe a presença de vários transmissores da dengue.
A falta de estanqueidade nessa estrutura pode ocasionar, olha o que fala o relatório. A falta de estanqueidade nas estruturas pode ocasionar o desabamento da edificação, o que isso pode causar à cidade com aqueles que ficam adentrando do local. Então, pessoal, dentre outras questões que estão colocando aqui, a Defesa Civil constatou que pode haver o desarmamento. Assim, entendemos ser necessária demolição imediata ou reparação da edificação, além de supressão de árvores no interior do entorno. É fundamental a realização imediata da limpeza do local, para posterior isolamento do combate de dengue, dentre outros. Tais medidas significativas devem ser concretizadas com maior brevidade possível para evitar o desabamento de elementos de edificação sobre os que utilizam o local. Pessoal, aí tem várias fotos que vocês viram aqui do momento da tribuna. Sabe de que ano que é isso, pessoal, esse relatório? 20 de setembro de 2023. Ou seja, tem mais de ano feito esse relatório, e agora, vários esforços que estaria de obras por meio do GIOS, e precisou do Ministério Público convocar todo mundo e pedir uma solução imediata para daqui 15 dias estar marcando a demolição por parte do município. Então, assim, a gente tem que acompanhar vários casos como esse, antigas empresas ou antigos órgãos governamentais que já não têm mais sede no município, que deixam imóveis abandonados e que pode causar um dano direto à população araguarina. Você concede uma parte? Claro, vereador. Parabéns, porque você levanta uma coisa extremamente importante. Eu te sugiro você levantar o débito dessa empresa com o município. É astronômico. Inclusive, eles têm um prédio na área central e o município já poderia avançar até para a cobrança dessa dívida judicial. Vossa Excelência traz uma coisa importantíssima e a gente precisa fazer o dever de casa. Às vezes, os nossos órgãos fiscalizadores, eles não podem ter a emissão da multa, porque nós não temos regulamentado ainda, no nosso ordenamento jurídico, a possibilidade da empresa ser penalizada nesse nível. Então, todos os processos abertos anteriormente de multas, eles são ilegais. Então, nós estamos fazendo gestão e Vossa Excelência levanta algo importante, conversando com a Procuradoria, eu não tenho dúvida que eles vão terminar o que precisa ser regulamentado para que a gente tenha efetivamente a condição de notificar a empresa e lançar na dívida ativa. Outra coisa que eu tenho levantado constantemente, esse prédio já poderia ter sido aplicado nele o IPTU progressivo e, posterior, o município desapropriar esse imóvel para a cidade. Se nós não tivermos uma política pública, sobretudo essas empresas que estão lá distantes, eles são distantes, Araguari é mais um pontinho no mapa deles. Se nós não aplicarmos aquilo que já está na nossa lei, no nosso ordenamento jurídico, nós vamos continuar tendo que fazer uma força hercúlea para a gente conseguir o resultado. Então, eu estou junto com Vossa Excelência nisso, mas a gente precisa continuar cobrando das devidas secretarias, e eu não tenho dúvida da nossa Procuradoria, que tem pessoas competentíssimas sobre a direção do nosso doutor Leonardo Borelli, mas a gente precisa começar a aplicar o IPTU progressivo. Se já tivesse sido aplicado, esse imóvel já teria sido desapropriado e ele seria do município, e o município teria muitas ações sociais ali para aquele entorno. Parabéns, e vamos juntos, a gente precisa trabalhar. E sabe, assim, eu gosto muito do Ministério Público, respeito, mas quando o Ministério Público, ele faz as coisas acontecerem, dá uma dor no coração, é porque a gente não conseguiu. E a gente precisa tornar-se mais forte, para que o Ministério Público venha assinar com a gente, e não a gente transformar os problemas para ser resolvidos lá, com todo respeito ao Ministério Público, não é aqui de forma desrespeitosa, mas apenas apontar que a gente precisa ter força nessa casa. Então, vamos, vereadores, fortalecer aquilo que já está no nosso Código Tributário, a aplicação do IPTU progressivo. Vamos penalizar essa empresa, vai subindo e depois de 4 anos na inércia de não dar utilização do prédio e da área, o município tem legalidade de desapropriar para o preço justo. Só isso, obrigado.
parabenizar pela sua fala, como sempre uma aula. Também gostaria de parabenizar o doutor Borelli, com todos os procuradores, a Maria Eugênia, que está nesse caso. E a gente pensar aqui também juntos, que eu acho que tudo aqui em conjunto, um adendo em alguma lei sobre, enquanto um laudo emitido da Defesa Civil, ter uma brevidade na questão de demolição, porque você vê, a Defesa Civil é assinada por um engenheiro concursado, por um membro das forças do Corpo de Bombeiro. Então, a gente pode, às vezes, ampliar a coordenadoria da Defesa Civil, mas na hora que ela emitir um laudo, ter uma brevidade também na fiscalização, para que possa ser feita a fiscalização de imediato. Pessoal, só uma fala sobre a educação. Eu iniciei os requerimentos, fazendo 2 requerimentos sobre a educação do nosso município, e eu gosto de fazer uma série de perguntas, a mim mesmo, e estendo essa pergunta a todos vocês antes da gente iniciar, e falava assim, como defender a educação? Porque nós que somos professores, ficamos pensando como auxiliar, como defender a educação. Por onde começar? Tudo eu vou anotando. E com qual base fiscalizar? Porque a gente sabe fiscalizar é importante, mas como é que se organizar para fazer a fiscalização? E aí eu reforço a todos os nossos colegas vereadores, vereadoras aqui, a importância da política de dados e evidências. Quando naquele primeiro ofício a gente solicita todos os dados do IDEB e outros dados e parâmetros nacionais e estaduais das nossas escolas, nós vamos saber em qual escola começar e como auxiliar. Aí eu tirei já 2 documentos, estou ainda no processo de análise, inclusive também parabenizar a Cristiane, todos da educação, em momento nenhum é deslegitimar o trabalho que eles estão desenvolvendo, um trabalho muito positivo, mas sim dessa casa conseguir se somar. Nós tiramos os dados IDEB dos municípios de Minas Gerais 2023 e os dados do ranking de aprendizagem por município. Então, olha que interessante. Se a gente for pegar os dados do município de Araguari, do IDEB, está 6,3. Guilherme, esse número é interessante? Sim. Está maior que o município de Uberlândia, está maior que o município de Uberaba, mas nós não podemos ter como parâmetro ser mediano. Então, a gente vê hoje o município como Arcos, tendo uma nota muito alta. A gente consegue ver aqui outros municípios que a gente pontuou no IDEB, como, por exemplo, São Tiago, alguns municípios de Minas que estão se destacando bastante. E por que eu estou citando? Para desmerecer Araguari? De maneira alguma. Para que nós consigamos ter contato com esses municípios e ver o que eles estão passando, para o IDEB deles está tão bom. Mais uma vez falando, nosso IDEB não está ruim, está melhor que vários municípios aqui da nossa microrregião, inclusive municípios referência, mas vamos juntos ser impulsionadores. Não estamos cobrando, estamos querendo impulsionar esse trabalho. E o índice de aprendizagem, olha que interessante, a nota de Araguari no índice de aprendizagem 6,30, 222 no ranking do português e 225,5 no ranking da matemática, também acima de Uberlândia e Uberaba. Mas quais municípios nós podemos espelhar? No município de Arcos, no município de Itanhadu, no município de Patrocínio. Então, alguns municípios que estão conseguindo se levantar como destaque. E aí, eu falo, quem é o responsável por isso? Todos nós. Eu, como presidente da Comissão de Educação, a secretária, o prefeito, nós aqui dessa casa, porque todos nós temos que ser parte do processo de educação do município. E todos nós temos que saber como ele pode ser fortalecido. E quem pode ser o impulsionador? Também todos nós. Então, quando a gente traz esses dados, muito pelo contrário de querer cobrar, ou apontar dedo, ou criticar, nós estamos querendo dialogar para que seja feita a melhoria. A gente sabe a dificuldade que muitas diretoras estão passando, a dificuldade que muitos professores estão passando, a secretária tentando identificar, tentando apoiar, e o que nós colocamos aqui é o apoio desta casa nessa questão. Hoje as aulas estão retornando e quando começa que vai aparecendo as dificuldades para a gente somar. E eu acredito que 2 passos importantes é a capacitação de toda a comunidade escolar, do profissional da educação, do aluno, dos pais. Então, a gente tem que pensar métodos para conseguir capacitar e também criar metas, métodos e metodologias.
então a gente tem que ver qual meta seguir, qual metodologia a gente está querendo alcançar, então como a gente pode também impulsionar. Então, essa casa é fundamental, junto com a secretária, junto com a diretoria, então, com todos isso das escolas, mais uma vez, eu peço à secretária de Educação que sempre que tiver capacitação, sempre que tiver reunião, faça o convite a essa casa para a grande maioria aqui puder estar presente para discutir. E, mais que fiscalizar, estamos aqui para somar. Pessoal, pontuando, só mais um assunto aqui, esse aqui bem rápido para outro assunto. Eu enviei à secretária de Saúde, Griep, peço a todos os vereadores também para que mantenham essa cobrança. Eu vi gaguejei, pessoal, vocês não reparem não que é ansiedade, voltei. Eu vi que o vereador Juliano Tibá, a vereadora Maria Cecília, e eu fizemos cobrança do postinho do bairro Bosque, o vereador PH, o vereador Cláudio Coelho, do postinho do bairro Viena, e várias outras realidades pontuadas aqui. Encaminhei à secretária de Saúde, foi publicado o novo PAC do governo federal para a saúde. Ele falou que tem um investimento de 2023 a 2026 de 16 bilhões de reais para a unidade de saúde, dentre outros tipos de investimento, e de antemão já foi disponibilizado, dentro do Ministério de Saúde, todos os projetos para construção de unidades de saúde de porte 1 a 5. Então, ele disponibilizou projetos de arquitetura, de orçamento e cronograma de obras. Então, nós aqui que estamos na casa sabemos como isso é importante, como isso pode auxiliar o município. Então, foi publicado no PAC do Ministério da Saúde, o PAC Saúde, e todos nós aqui agora aproveitar para que seja feito os projetos, as adequações, presidente, para os postinhos de saúde que pode estar à vinda a ser construídos no município. Palavra, vereador Guilherme. Claro. Sobre a UBS do Bosque, o senhor já tinha ido lá, eu fui, eu não sei se o vereador Levi já foi também, e outros, a vereadora Isabel. Ontem eu recebi uma resposta de ofício da Secretaria de Saúde, através de um ofício que eu enviei, é que com a construção da UBS Central, no prédio ali, frente ao Badião, há a possibilidade, pelo menos foi a resposta que ela me enviou, da UBS do Bosque passar para onde é a UBS Central. Não sei se o senhor já recebeu essa resposta também. Não, não cheguei a receber. Porque eu enviei um ofício, não sei se o senhor enviou no teor que eu enviei, né? Assim, até que haja, né, esse projeto PAC, acho que é importante só ter essa notícia, porque é lá do bairro, né, e milita ali na região, só possa estar colaborando lá com seus eleitores. Sem dúvida, muito bom. Mas eu acho que esse ponto, como o senhor disse, tem que ser bem conversado, principalmente com os moradores do bairro, porque hoje, em questão de dados, o bairro Bosque é um dos bairros com maior índice de idosos dentro do município. Então, às vezes, ir até a unidade central, por mais que muitos já vão ali aos supermercados do centro, acho que, às vezes, seria interessante um estudo bem completo sobre isso. Então, não, a unidade, a nova que foi pontuada de vocês. A que está a unidade central. Pensei que era aquela bem próximo. Então, a gente consiga, né, a gente solicita à secretária que, caso for ser tomada essa decisão, que essa casa aqui tenha participação e possa consultar os moradores, porque o que a gente quer é o melhor para aquela região. E não abrimos mão da UBS do Bosque, o vereador Tibá, a vereadora Cecília, o Paulo disse que também está nessa briga, o Levi, todos juntos, porque é muito importante. Não, claro, foi, sem dúvida, vereador. Pessoal, e para finalizar, sobre o plantão Sonora, a importância dele ser 24 horas. Então, a gente fez esse ofício, vários vereadores estão batendo essa tecla. Pessoal, hoje pode-se colocar o serviço da fiscalização ambiental como serviço essencial no município de Araguari. Quando nós passamos por um dos momentos mais sérios da história do município, se não do planeta, que é a Covid-19, a fiscalização ficava 24 horas na rua, se expondo, inclusive, para conseguir evitar aglomerações, para fazer fiscalização. Então, se um serviço durante a pandemia era considerado essencial, agora o serviço de fiscalização ambiental tem que continuar sendo considerado essencial. Então, pessoal, só para a gente conseguir pontuar, hoje o município está totalmente desguarnecido de fiscalização sonora e ambiental nos finais de semana. Isso não é culpa dos fiscais que estão querendo trabalhar, mas sim pelos cortes. Então, tem que ser feita uma reunião. A secretária Carla disse de imediato que está reunido com o jurídico, que ela também quer que volte isso. Então, aqui minha admiração
para que volte, mas nós não podemos perder. Nós estamos vendo em redes sociais diversas problemáticas sobre isso, porque o vizinho está incomodado com o som, vereadores, aí ele não consegue acionar a sonora. Aí o que ele vai tentar fazer? Ele mesmo vai tentar, a polícia sobrecarregada, e às vezes pior do que acionar a polícia, que a polícia está fazendo um trabalho excelente, ela vai bater na porta e vai tentar resolver. E sabe qual que é a consequência disso? Sair no Realidade Araguarina. Um abraço para o Johninho, que a gente vê a briga acontecendo. Ou seja, os fiscais, eles são profissionais que têm curso para fazer essa gestão, inclusive, de crise. Como a polícia militar, por meio do Oliveira aqui, sabe que a polícia também tem. Então, o fiscal, às vezes ele está vendo que está tendo uma confusão, chega um fiscal, vai num local, aí o outro fiscal fica conversando com o outro lado. Então, esse serviço é totalmente essencial. Pessoal, quando eu estava como secretário, chegamos a ter 70 chamadas numa noite de fiscalização sonora, tirando que a polícia atende grande parte da sonora. E eu só entendi o que é a complexidade da sonora quando eu participei de uma operação. O vereador Cláudio Coelho também já ficou muito conhecido, né, vereador, por participar dessas operações da sonora, inclusive resolveu o problema daquele antigo luau que acontecia no bairro Cipiruna. Então, quanto nós temos vereadores acompanhando, uma noite que sequer, vocês vão entender a importância da fiscalização sonora no município. Muito obrigado. A questão da realidade araguarina, só me organizando aqui, eu disse que é a realidade que acontece, às vezes, então, não satirizando um momento de dor ou de briga, mas, então, ele posta porque mostra a importância disso, de ser colocado. Mais tarde, todo mundo sai na realidade araguarina. Um abraço para o Johninho, um abraço para cada um de vocês. Obrigado.